Vou contar para vocês hoje um caso sobre uma otoplastia secundária que a orelha estava muito colada e o que aconteceu no pós-operatório. Então, gente, eu tive um caso super interessante. O paciente me procurou, ele já tinha feito, na verdade, não uma otoplastia, ele tinha um problema no nariz e aí ele precisou usar um enxerto composto de pele e cartilagem da orelha para poder resolver o problema dele do nariz. Por conta disso, a orelha dele acabou ficando muito colada. E aí ele veio para mim com essa queixa de que a orelha dele estava muito colada de um lado só, porque só tirou o enxerto de um lado. E aí eu falei para ele, olha, às vezes é mais fácil você fazer uma otoplastia do outro lado para tentar juntar a orelha do outro lado e tal. É muito mais difícil botar a orelha para frente, porque eu preciso de cartilagem de costela. Não era uma diferença tão significativa, uma diferença pequena, eu enxergava, mas eu achava que de repente podia não valer a pena fazer uma cartilagem de costela por uma diferença tão pequena. E aí ele até tentou, né, com outro colega, fazer essa otoplastia de um lado só e tal. E aí o que acontece? Ele passou a não gostar das duas orelhas, porque aí as duas orelhas para ele ficaram muito coladas. E ele queria justamente que a orelha dele voltasse a ficar mais visível, ficasse mais para fora. E aí eu concordei com ele, ele retornou e eu falei, então tá, então vamos fazer a costela e vamos botar a cartilagem de costela ali atrás da orelha para jogar ela um pouquinho mais para frente. E aí o que aconteceu de mais inusitado nesse caso é que depois que eu fiz essa correção, ele passou a gostar tanto dessa orelha que ele quis que eu fizesse a mesma coisa na outra orelha, mas eu falei, mas a outra orelha é a sua orelha normal, né? E aí ele falou assim, não tá normal, porque como eu tentei fazer a autoplastia, ela ficou mais para dentro e eu queria que ela voltasse a ficar mais para fora. E eu falei, mas aí eu vou precisar de novo da costela, da cartilagem e tal, eu não queria fazer isso. E aí ele falou assim, não tem problema, se for para minha orelha ficar para frente como eu quero, tá tudo bem. E aí a gente fez. A gente teve até uma intercorrência, porque o bloco de cartilagem ficou um pouco visível. Eu tive ainda que reoperar novamente para reposicionar esse bloco. No final das contas, ficou tudo ótimo, porque as duas orelhas ficaram para frente, as duas orelhas ficaram visíveis, que era exatamente o que ele queria desde o início. E aí, por que eu trouxe esse caso para vocês? Porque tive uma pergunta lá no meu Instagram, perguntando justamente isso. Você tem algum caso de uma otoplastia que não deu certo, que a orelha ficou muito colada e como é que ficou no pós-operatório? Se ficou bom, se não ficou bom? E esse caso é um caso que me marcou muito, porque realmente, né, ele veio para uma coisa e ele gostou tanto que ele quis, né, fazer do outro lado. E aí foi bem bacana e eu queria compartilhar isso com os pacientes que têm esse problema, justamente de terem feito uma cirurgia de orelha, a orelha ter ficado muito colada e como é que faz, como é que fica depois da correção, se fica bom, se não fica bom, como é que é. E assim, fica tão bom que às vezes você quer fazer do outro lado também, quando é de um lado só. Você conhece alguém que tenha feito uma otoplastia e tenha ficado com a orelha muito colada e tenha curiosidade de saber como é que fica no pós-operatório? Mostra esse caso que eu contei hoje para essa pessoa. Você pode ajudar ela a ficar mais tranquila em fazer a correção desse problema.